a falar. Mas, Biel, ele tem que falar as palavras dele. É chato mesmo quando a pessoa fica imitando a gente. Lá na escola tinha um menino que ficava fazendo isso. Aí onde eu ia, ele ia. Aí eu chamei a professora, aí a professora falou para ele parar. E ele parou? Parou. Ah, que bom. Será que meu maninho também vai parar? Tem que falar com a mamãe então. Vou ter que falar com a mamãe porque eu não aguento mais, Biel. Então fala pra mamãe. Mas, falando nisso, eu quero saber da historinha de hoje. Vamos chamar a Diana. Vamos! Diana! Diana! Boa tarde, Manu. Boa tarde, Biel. Boa tarde, Diana! Boa tarde para você que está em casa também. Oh, que chato quando alguém fica imitando a gente, né? E aquele menino, Biel, que ficou te seguindo, mas ele não te machucou, não? Machucou? Não triscou nenhum. Então talvez ele só queria ser seu amigo, será? Não, ele tava fazendo tudo que eu fazia. Ah, só para te irritar, né? Sim, eu fiquei muito irritada. Isso aí, a gente sente irritado, às vezes sente triste, mas você fez a coisa certa, você não machucou ele, não reagiu, você chamou a professora. Mas essas coisas que aconteceram com vocês são chatos, mas ninguém estava querendo te machucar, te bater. Tem coisa pior, não tem? Tem sim. Tem pessoa que sofre bullying. Hoje em dia a gente fala isso, não tem? Isso é muito errado. Muito errado. E quando isso acontece, como é que nós sentimos quando alguém faz essas coisas? Se sente triste. E zangada. Triste e zangada, essas duas emoções, correto. E vocês lembram o que aconteceu com Estevão? Eu fiquei muito triste. Pois é. E Estevão, ele ficou zangado? Não, ele orou pelas pessoas. Orou, é incrível, não é? Sim. E Estevão foi machucado só porque ele foi um cristão. E isso acontece. Quando isso acontece, esse tem nome. Se chama de perseguição. E perseguição é triste, mas às vezes acontece. E hoje em nossa história nós vamos saber mais como é que aconteceu perseguição e também como foi que Deus agiu para proteger seu povo. Legal, não é? Ele sempre protege. Ele sempre protege, mesmo no caso de Estevão. O que foi que Deus fez para proteger Estevão? Deus mostrou o céu para ele. Mostrou o céu e levou ele ao céu. Levou ele pro céu na hora. Agora, tem alguém no céu que pode machucar Estevão? Não. Não tem, não? Então, Deus protegeu. Meus colegas, vamos falar nosso grito de guerra? Vamos! Nós somos... A turma de Cristo! Nós somos... A turma de Cristo! Correto. E Cristo nos ajuda nestes momentos. Vamos relembrar só mais um pouquinho da história. Vocês lembraram bem? O Estevão, o que foi que ele fez na igreja? Ele ajudava as viúvas. Ajudava as viúvas. Ele fez outras coisas. Não sei se vocês lembram. Ele curava as pessoas. Curava pessoas, também pregava sobre Jesus, correto. E quando ele pregou e os fariseus ficaram com raiva dele, o que foi que eles fizeram contra Estevão? Eles Prenderam? Prenderam e depois apedrejaram. apedrejaram, mataram ele. Mas como vocês já falaram, Deus deu uma visão do céu a ele e ele foi levado ao céu. Então Deus continuou cuidando, mesmo quando essas pessoas más faziam essas maldades contra Estevão. Bem, a partir daquele dia, aconteceu uma perseguição contra a igreja. Mas Deus não estava cego contra isso, não. Ele agiu. Muito bem. A igreja, como nós sabemos, cresceu. E cresceu e cresceu muito. Milhares e milhares de pessoas acreditaram que Jesus é o Salvador. Eles arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Isso foi lindo.
E a maioria do povo gostou muito dos cristãos, porque os cristãos foram pessoas boas, que ajudavam, que falavam a verdade, que curava os apóstolos e os 7 homens bons curavam, expulsavam o demônio. Então, a grande maioria das pessoas que moravam em Jerusalém gostou muito dos cristãos, e os cristãos foram felizes. Mas nós sabemos que tinha os homens que odiavam Jesus e também odiavam a igreja e os apóstolos, o sumo sacerdote e seus colegas no Sinédrio. E tinha um outro grupo de homens que se chamava de fariseus. E hoje eu queria explicar um pouco sobre os fariseus, para vocês entenderem quem foram eles. Naquele tempo, não tinha a Bíblia toda que nós temos. Só tinha o Velho Testamento, que é, sim, palavra de Deus. É muito importante o Velho Testamento. E o Velho Testamento nos conta como foi que Deus fez o mundo todo, inclusive as pessoas. Quem foram as primeiras 2 pessoas? Foi Adão E Eva! Adão e Eva. Isso no Velho Testamento. E o Velho Testamento nos fala sobre a nação de Israel, que foi a nação que Deus escolheu para fazer parte da família do Salvador. E hoje nós sabemos quem é o Salvador. Quem é? Jesus. Jesus. Mas, Ana, sim, o Velho Testamento também fala de Davi. fala de Eu Davi. gosto muito da história dele. Pois é, tem muitas histórias interessantes e legais sobre Davi. Quem mais que vocês sabem tem suas histórias? O Sansão. Sansão, o fortão, né? Era muito forte, que nem o Hulk. Pois é, pois é. Então, todas essas pessoas fazem parte das histórias verdadeiras que Deus nos contou no Velho Testamento. Correto. Mas a promessa importante, mais importante do Velho Testamento, foi uma que Deus repetiu muitas e muitas vezes. Ele prometeu muitas vezes que ele ia enviar o Salvador. Muito bem, muito importante. E é importante porque, sabe alguma coisa? O mundo precisava muito de um Salvador e ainda precisa. Desde Adão e Eva, todas as pessoas que já viviam, exceto Jesus, foram desobedientes. Eu já era desobediente. Vocês já foram desobedientes, não foram? Sim. Pois é. Então, todos nós precisamos de um Salvador que possa perdoar os nossos pecados. E nós sabemos que essa pessoa é Jesus. Mas ainda hoje tem pessoas que não sabem que Jesus é o Salvador. E naquele tempo, foi uma novidade, foi uma coisa nova. Então, muita pessoa não sabia que Jesus era o Salvador. E algumas que ouviram não acreditaram. Pois bem, os fariseus estudavam muito a Bíblia. E isso é uma coisa boa, não é? Sim. A Bíblia que eles tinham foi somente o Velho Testamento. Mas eles estudavam muito a Bíblia. Porém, os fariseus tinham 2 problemas muito graves. Quer saber quais foram os problemas Quais foram deles? esses problemas? Primeiro problema, eles foram muito orgulhosos. Eles se achavam muito. Eles queriam ser as pessoas importantes. Queriam que todo mundo dava atenção a eles. Por isso eles ficavam com ciúme e zangados quando as pessoas davam atenção a Jesus e aos apóstolos e à igreja, porque eles não gostavam, só queriam toda a atenção para eles. Já conheceram uma pessoa dessas que só quer atenção para ele? Sim, aquele menino que ficava me seguindo, ele gostava de chamar atenção na sala de aula. Também, ele só quer atenção para ele. É chato, não é? É sim, É a muito professora já levou ele 2 vezes lá na diretoria. Tá vendo? Então, isso ainda acontece. Então, os fariseus tinham esse problema, eles foram orgulhosos. Mas tinha um outro problema. O que, Diana? Eles acrescentavam coisas à Bíblia. Coisas que Deus nunca falou e nunca quis. Pode. Não, isso não pode, mas eles faziam. E ainda, indo além, eles queriam que as pessoas obedecessem às suas regras como se fosse igual à Bíblia. Uhum. Imagina
quando Jesus veio, Jesus obedeceu tudo que Deus tinha escrito na Bíblia. Feliz. Mas ele não obedeceu às regras dos fariseus. Será que eles gostavam disso? Não gostaram, não. Não gostaram nada. E além de não obedecer essas regras deles, que não vieram de Deus, Jesus chamou a atenção dos fariseus e disse, vocês não podiam fazer isso, isso não está certo. E eles ficaram com raiva de Jesus, por falar que as suas regras não foram certas. E isso continuou com a igreja. Ficaram com a mesma raiva da igreja, que obedecia a Jesus, e não a eles. E estes homens, por causa dessa raiva e por causa desse orgulho, eles não acreditaram que Jesus é o Filho de Deus. E não acreditaram que Ele é o Salvador. Então, tudo isso criou todos esses problemas. Aconteceu que, quando Estevão pregou naquele dia, que eles ouviram tudo que Estevão disse, foram os fariseus e os colegas do sumo sacerdote, eles ficaram com aquela raiva e por isso mataram Estevão, com essa raiva. Tinha um senhor lá, o nome dele era Saulo. Saulo era um fariseu, era bem jovem nesse tempo. E Saulo também não acreditou que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador. Ele ouviu a pregação de Estevão e ficou com raiva do mesmo jeito dos seus colegas. Ele viu os seus colegas fazendo essa maldade contra Estevão e ele concordou com eles. Então, ele estava do partido deles. Mas ele não participou apedrejando Estevão. Sabe o que aconteceu? O quê? Naquela região é muito quente, mas à noite faz frio. Então, os homens naquele tempo, eles usavam uma roupa bem leve por causa do calor, mas por cima daquela roupa tinha um manto que eles poderiam usar para proteger contra o sol ou para embrulhar à noite quando faz frio. E essas roupas por cima se chamam de manto, né? Então, para jogar pedras, eles não podiam ficar com esses mantos. Eles tiraram os seus mantos, ficou só com uma roupa por baixo. Mas precisava alguém para cuidar das suas roupas. Então, todo mundo deixou seus mantos aos pés deste homem, Saulo. E Saulo ficou lá cuidando das roupas dos homens que apedrejavam Estevão. Então, a partir daquele dia, os fariseus e o sumo sacerdote decidiram, chega, nós vamos acabar com a igreja. Nós vamos acabar com os cristãos. Com essa raiva que eles tinham. Mas eu já sei que eles não conseguiram, porque eu vou para a igreja toda semana. Pois não é, nós já sabemos que não conseguimos. Nós fazemos parte da igreja, é verdade. Mas o que aconteceu? Pois é, eles tomaram essa decisão e Saulo foi uma das pessoas principais que foi encarregado de perseguir a igreja, ou seja, acabar da igreja. Ele descobriu onde moravam os cristãos e ele foi com os soldados e ele entrou nas casas dos cristãos de dia e arrastou os cristãos, homens e mulheres, ele não tinha dó, e ele lançou na prisão. E ele foi fazendo isso de casa em casa em casa. Foi terrível, muita gente sofreu, mas Deus estava vendo. E ele agiu para proteger sua igreja. Sabe o que ele fez? Por quê? Ele deixou que as pessoas, os cristãos da igreja, fugissem de Jerusalém. Eles fugissem daquela cidade. A Bíblia diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todos os outros fugiram. Fugiram para outras cidades, fugiram para outros estados. Alguns fugiram para outros países até. E aconteceu uma coisa que os fariseus não quiseram que acontecesse. O que, Diana? Todo lugar onde os cristãos iam, eles falavam sobre Jesus. Eba! E daí, pessoas que moravam longe de Jerusalém, de repente, ouviram as boas novas que Jesus é o Salvador. E a igreja, será que parou de crescer? Não, cresceu mais ainda. Cresceu mais ainda. Foi o contrário do que os fariseus quisessem quando eles começaram a perseguir a igreja. Deus é tão poderoso e tão bom. Foi uma coisa ruim, mas foi uma coisa boa. Absolutamente, corretíssimo.
certíssimo. Uma coisa ruim que Deus tornou numa coisa boa. E Deus protegeu o seu povo. Então, eles espalharam, fugiram, estabeleceram novas casas, novas vidas, novos empregos. E para onde eles iam, eles levaram a palavra sobre Jesus. E assim a igreja cresceu ainda mais e ainda mais todos os dias. Então, o que se vê aqui é que tinha e sempre tem pessoas que odeiam Jesus. É difícil entender, mas é verdade. E sempre tem pessoas que odeiam a igreja. Para nós que amamos a igreja, isso é muito difícil entender, mas a gente vê que acontece. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está sempre nos cuidando, está sempre nos protegendo. Deixa eu perguntar uma coisa. Não é somente quando somos perseguidos por ser cristão que Deus nos protege. Ele protege a criança cristã em todos os momentos. Vamos supor que você, eu e Manu, você está na escola e tem alguém que quer te chutar ou te machucar. Quem na escola pode te ajudar, pode te proteger? A professora? A professora pode. O diretor pode. Sabe que Deus nos dá professoras, professores, diretores para nos proteger? É a coisa certa contar para essas pessoas e deixar que elas nos protegem. E talvez em sua vizinhança tem um menino, uma menina que sempre quer tirar sua bola ou correr atrás de você. Quem pode te proteger em sua vizinhança? O Biel? Biel pode te ajudar, mas às vezes... Eu saio correndo para casa. Pra casa. Quem é que mora em sua casa que te protege? Papai e mamãe. Papai e mamãe. Deus nos dá papai e mamãe para nos proteger. É correto contar essas coisas para papai e mamãe. Às vezes, uma criança malvada vai falar, não conta para teu pai, não, porque eu vou te machucar. Mentira! Conta! Eu conto também. Conta logo para papai. Papai pode te proteger. Deus nos dá mamãe e papai para nos Papai proteger. é forte que nem o Hulk. Pois é forte e ele te ama. E até, às vezes, tem caso quando uma pessoa mal quer entrar em nossa casa, roubar, fazer maldade. E ainda tem pessoas para nos ajudar. Quem são? Tem Jesus, que tá Tem olhando, Jesus. gente. Tem também os policiais. Os policiais. Sabe que Deus nos dá policiais? Tem muita gente que não sabe disso. Mas a Bíblia afirma isso. Diz que policiais e todo tipo de autoridade, soldados, Deus nos deu para nos proteger. Essa é a função deles. Então, Deus nos dá muitas pessoas que podem nos proteger, nos ajudar. Mas o principal é isso que você falou, Biel. Jesus é o principal. Nós não vemos Ele. Mas Ele está presente, nos cuidando e nos protegendo. Não tá? Tá sim. Então, no momento de ficar triste por causa de um bullying, de ficar com raiva até, a solução tem duas soluções. Primeiro é orar. E segundo é contar para uma pessoa que Deus nos deu. E sair correndo de lá. Sair correndo é uma boa solução, eu concordo com isso também. Os cristãos saíram de Jerusalém correndo. Isso foi certo. Tem hora para sair correndo. E daí você corre para a mamãe, corre para a professora e ora para Deus, porque Deus quer nos proteger dessas coisas. E certas horas acontece uma coisa má, como uma pessoa cristã não acontece. Sim, acontece. O Estevão morreu. Tem pessoa cristã que pegou Covid. Tem pessoa que se machuca. Mas lembra o que Deus fez para Estevão? Levou ele para onde? Pro céu. Para o céu. Deus nunca para de nos proteger. Ele nunca para de nos ajudar. E no final das nossas vidas, nós temos o céu, onde ninguém mais nos machuca. Vamos acreditar no poder de Deus para nos proteger contra todas essas coisas. Vamos! Daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma arte que mostra exatamente como é que Jesus nos protege. Então, vamos ao tempo das artes.
Vamos fazer uma atividade. Olha essa criança. Essa criança está orando a Deus, porque tem alguém querendo chamar nomes feios, querendo machucar ela. Mas olha, essa criança tem alguém que protege ela. É o nosso Rei Jesus, e Ele é grande. Nós somos pequenos, não somos. Mas Jesus é grande e Ele pode nos proteger. E nós vamos ver algumas coisas que podem nos machucar. Pessoas podem mentir sobre nós, podem querer nos bater, tirar nossos lápis. Mas Jesus está em frente de nós, nos protegendo de tudo. Tá vendo? Nenhuma pedra atingiu essa criança. Porque Jesus está em frente, nos protegendo. Vamos fazer isso? Eu vou te explicar como você pode fazer essa atividade usando uma folha de Chamex. Eu usei uma folha de papel cartão, e se tiver isso, pode usar. Mas ela fica legal também usando uma folha de Chamex. Então, pode pegar sua folha de Chamex e dobrar ela pela metade, desse jeito. Ok? Uma vez que você dobra ela, abra de novo. E nessa ponta bem aqui, nós vamos desenhar a criança. A cabeça vai ficar aqui. Para você que está vendo, vai ficar a cabeça para baixo. Mas quando você faz, você pode olhar direitinho. É bom você usar um lápis primeiro. Para que, caso você errar, você possa modificar. Mas eu vou começar logo com canetinha. Porque eu já fiz eu sei fazer. Primeiro você vai desenhar a cabeça da sua criança. Assim, e um pescoço. Daí, essa criança está orando. Então, o braço vai ficar para cá e a mãozinha para cá em oração. E não precisa muito corpo, não. E as costas da criança. Daí, você pode desenhar o olho fechado, porque está orando, e a boca aberta, porque está orando. Se quiser encher com cabelos, pode pôr cabelos do jeito que você achar bonito. E aqui é a sua criança, orando. Agora, você tem que recortar a sua criança. Você precisa de uma tesoura. E nós vamos recortar a criança. Começando pela cabeça, contornando ela, até onde você parou de desenhar. Vou continuar recortando daqui, de cima, no pescoço, nas mãos que estão orando, contornando o braço. E assim, pronto. Agora, você não vai tirar essa parte do corpo. Mas tá vendo esse excesso aqui? Esse excesso você quer tirar. Porque ele não vai ficar bonito em seu cartão. E este lado aqui, você quer tirar esse excesso também. Essas pontas que ficam me incomodando. Cuidado para não cortar sua criança. Ok, essa é a primeira etapa. Ainda não vamos botar nossa criança em pé, ok? Deixa ela deitadinha. E agora você vai pegar essa parte da folha e dobra ela para cima, escondendo a criança. E é aqui nessa parte que nós vamos desenhar Jesus. Agora, eu gostaria de mostrar meu desenho de Jesus e explicar umas coisas que eu coloquei no desenho. Embora você pode desenhar o seu diferente. Primeiro, como já comentei, eu dei a coroa a Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis. Ele é acima de todos. E na hora de nos proteger, eu gosto de lembrar que Ele é o Rei. Então, eu fiz Ele Rei. Eu fiz Ele cheio de raios, para mostrar que Jesus é glorioso e Jesus é poderoso. Isso me ajuda a lembrar. E eu fiz os braços dele bem largos e bem grandes, porque Deus é o tamanho que ele precisa ser. Jesus pode ser o tamanho da minha casa, o tamanho desse mundo. Eu fiz ele bem grande para me proteger. E eu fiz outra coisa. Quando Jesus está agindo para me proteger, ele é meu amigo. Ele é bondoso para comigo.
Mas Jesus pode ser perigoso contra pessoas que querem machucar a igreja. Então, eu fiz os olhos dele vermelho, vermelho de fogo. Na Bíblia, às vezes, Jesus aparece como olho de fogo. Esse fogo não é contra mim, porque eu sou dele. Mas na hora de proteger, é bom que Jesus pode ter esse olho de fogo. Então, você pode desenhar seu Jesus diferente, se quiser. Mas eu vou desenhar ele assim. Primeiro, vou começar com uma coroa. Novamente, melhor você começar com lápis e depois cubra com canetinha ou com lápis de cor. Vou fazer a coroa dele. Aqui a sua coroa de rei. Daí vamos fazer o rosto de Jesus, redondinho. O pescoço. Daí, para fazer esses braços largos, faça o braço subir um pouco dos dois lados. Porque os braços de Jesus estão estendidos para nos proteger. E aqui embaixo, ele vai descer um pouco, fazendo um braço bem largo. E aqui vai descer o corpo de Jesus. Daí você pode desenhar os olhos dele. Aqui são os dois olhos de Jesus. Eu vou colocar uns sobrancelhos aqui. Como eu falei, eu dei olhos vermelhos para Jesus, em formas de chama de fogo. Se você quiser dar um olho azul, um olho marrom, um olho preto, também pode ser, não tem problema. Eu vou dar para ele o nariz. E você, se quiser fazer seu Jesus sorrindo, pode. Eu dei ele essa boca aqui, porque ele não está feliz com as pessoas querendo machucar a sua criança. Mas você faz o rosto de Jesus do jeito que você quer. Daí, você pode cobrir a roupa com uma cor que você gostar. Aqui eu vou usar azul, uma cor bem forte, mas pode ser qualquer cor na roupa de azul de Jesus. E depois você pode enfeitar do jeito que você quiser. Pode pintar a roupa, pode colocar uns raios amarelos, laranjadas, as cores que quiser, para deixar bem bonito o seu Jesus. Agora precisamos voltar para a parte de dentro. Então vamos abrir de novo. E essa criança que você recortou, você vai fazer a criança ficar ajoelhado. É só dobrar ela para cima e a criança vai ficar mais ou menos de pé, mas a gente sabe que está ajoelhado. Se a criança estivesse sozinha, qualquer pedra poderia atingir ela. Mas você pode dobrar Jesus assim para trás e daí Jesus fica em frente da criança, protegendo ela contra todo e qualquer mal, todo e qualquer machucado. Então, essa é a nossa atividade. A criança que ora tem Jesus para a proteger sempre. Olha essas artes lindas. Oh, Manu, você está jogando pedras. Mas essas pedras não vão machucar ninguém. Por que não? Porque Jesus está me protegendo. Está protegendo. Olha aqui, Jesus que Manu fez, com os braços grandes estendidos para proteger. Gostei da sua arte. Sempre que você vê, você pode lembrar, Jesus está em frente de você, te protegendo. E olha, Biel, teu Jesus também é verde, eu sei por quê. Por quê? Porque ele é verde que nem o Hulk, né? É, porque ele protege as pessoas também. Protege todos nós. Muito bem. Ok, os fariseus só tinham o Velho Testamento, mas nós temos mais do que eles tinham, né? Nós temos o Novo Testamento também. Estamos lembrando os nomes dos livros do Novo Testamento. Na aula passada, nós aprendemos um nome difícil, mas usando um ritmo, ele deu tudo certo. Vamos ver se a gente lembra falar. E já. Tessalonicenses, 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 Tessalonicenses. Oh, legal! Isso aí! Agora nós vamos começar com Mateus. Nós vamos dar continuidade com o livro de História
e com as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, até que chegamos em Tessalonicenses, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Ótimo, bem Eu fiquei tão lembrado. animada para falar Tessalonicenses Agora é... que eu esqueci que tinha 2. Pois é, tem 2 Tessalonicenses. Deixa eu perguntar, qual é a primeira letra do nome Tessalonicenses? T. Té. E tem mais 2 livros que também começam com Té. E esses não foram escritos a pessoas de uma cidade, foram escritos a uma pessoa. E o nome da pessoa foi Timóteo. E Timóteo também começa com Té. Você conhece uma pessoa chamada Timóteo? Eu tenho um primo. Um primo, legal. E também tem 2 cartas para Timóteo. Então, é 1º e 2º Timóteo. É muito mais fácil do que Tessalonicenses, não é? Sim. Vamos falar 1º e 2º Timóteo. 1, 2, 3. 1º e 2º Timóteo. Correto? Então, quando você chega em Tessalonicenses, vocês sabem que logo em seguida vem outro Té, que é Timóteo. Então, vamos começar com Tessalonicenses e vamos falar antes 1º e 2º. Entenderam? Sim. 1, 2, 3. 1º e 2º Tessalonicenses. 1º e 2º Timóteo. Correto? Vamos fazer isso de novo. 1, 2, 3. 1º e 2º Tessalonicenses. 1º e 2º Timóteo. Oh, que legal. Ok? Vamos começar no começo com Mateus. Damos conta? Sim. Vamos lá. 1, 2, 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo. Parabéns! Bate aí, Manu. Bate aí, Biel. Legal! E agora vamos relembrar nosso versículo decorado e vamos completar ele. Eu vou relembrar vocês como eu começo e depois podem falar comigo. Pode ser assim? Sim. E você em casa também pode acompanhar. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens. Ok? Vamos falar esse tanto juntos. Pronto, Biel? Sim. Pronto, Manu? Sim. 1, 2, 3. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens. Que nome é esse? Nome de Jesus. Está falando sobre o nome de Jesus. Vamos falar só aquele tanto mais uma vez. 1, 2, 3. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens. E agora vamos aprender a última frase. Eu vou falar a frase e vocês vão repetir a frase. Vamos lá. Pelo qual devamos ser salvos. ser salvos. Correto? De novo. Pelo qual devamos ser salvos. Ser salvos. Ok, vamos
vamos falar aquela frase, somente ela, todo mundo junto. 1, 2, 3. Pelo qual devamos ser salvos. De novo. Pelo qual devamos ser salvos. Ok, muito bem. Nós vamos voltar ao começo e depois da gente falar dado aos homens, damos continuidade com pelo qual. Vamos tentar. Todo mundo pronto em casa? Manu e Biel pronto? Sim! 1, 2, 3. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Oh, que lindo esse versículo! Na próxima aula vamos falar ela mais uma vez por completo. E depois disso vamos ter outro versículo. Você que está assistindo em casa, que gosta de versículos, lembra? Continue assistindo depois de finalizar o nosso vídeo para participar do Clube dos Versículos, onde temos uma lista de 5 versículos que você pode decorar durante a semana. E manda seu áudio falando o versículo para o WhatsApp, que estará na tela, ou então nos comentários do Facebook. Lembra de curtir a nossa página e pode compartilhar com muitas pessoas que gostariam de saber mais sobre Jesus, o Salvador. Biel, Manu, vamos falar mais uma vez nosso grito de guerra? Vamos! 2 vezes. Nós somos A turma de Cristo! Nós somos A turma de Cristo! Turma de Cristo. Tchau, tchau.